Consolador mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber, mas não afaste sua presença. Teus frutos me fazem viver. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um devocional aqui na nossa página @padrão.docel e também no nosso canal no YouTube Padrão do Céu. Estamos aí, na segunda-feira pós-Páscoa, pós a comemoração de uma data tão importante para nós cristãos, apesar de ser um feriado que foi instituído aí pela Igreja Católica, porém é um feriado, para mim, é uma das datas mais importantes, que foi a morte e ressurreição do nosso Salvador, do nosso Redentor, do nosso Jesus Cristo. Então, feliz Páscoa para todos vocês, porque eu creio que o Espírito da Páscoa, a mensagem da cruz e tudo que ela representa para nós devemos, dia após dia, ter esta lembrança, ter esta certeza de que se Jesus vive, se Ele venceu a morte, há esperança de um futuro. Amém? Hoje, o nosso tema do nosso devocional é Mateus 7:7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aleluia! Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esta palavra, ela nos traz um grande ensinamento. Primeiro ensinamento é o que nós devemos fazer a nossa parte. Quando nós esperamos por algo, precisamos de algo. Uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui é que Deus, Ele não é um garçom que vai simplesmente nos servir quando nós chamar Ele. Garçom, vem cá me servir algo, vem cá com o menu, quero pedir alguma coisa. Não, Deus não é um garçom, não.
E Ele não tem que nos dar tudo aquilo que nós cobiçamos, desejamos em nosso coração. Porque Ele é um Pai. Ele é o nosso Pai. E um Pai, para abençoar um filho, para dar a um filho, primeiramente o Pai analisa se aquele presente, se aquele pedido, se aquela necessidade realmente é importante, se realmente fará bem ao seu filho. Você que é pai, você que é mãe, sabe que muitas vezes, e não são poucas, nós temos que dizer não aos nossos filhos. Por quê? Porque se nós dissermos sim, com certeza, aquilo que ele pediu, aquilo que ele sonhou, aquilo que ele cobiçou, aquilo que ele desejou, um pouquinho mais ali para frente, causará dano a ele. Então, a primeira coisa que é nós sabemos que Deus não é nosso garçom, mas sim nosso Pai. E como todo pai, como a palavra aqui mesmo nos diz, o filho que pedir pão ao seu pai, o pai lhe dará pão, porque sabe que o pão vai saciar a sua fome. Jamais o pai vai lhe dar uma cobra, uma pedra ou qualquer outra coisa que seja, ou mesmo lhe negar, né? Então, assim é o nosso Deus. Ele age dessa forma porque ele, primeiramente, ele é nosso Pai. E tem muitas pessoas por aí tratando Deus como se fosse garçom. E essa é aquela tal da teologia, sabe? Aquela que eu abomino, que muitas pessoas aqui no meu Instagram, nas minhas redes sociais também abominam, que é a tal da teologia da prosperidade, no qual o filho acha que tem poder sobre o pai, de manipular o pai, de exigir do pai. Então, ficamos bem claro que essa passagem aqui se refere ao amor de Deus, à compaixão de Deus, à misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Porque através do sacrifício de Jesus, nós recebemos o direito de ser filhos. Então, Deus é nosso Pai. Que fique bem claro aqui que Deus não é garçom de ninguém, não. Ele é nosso Pai. E como Pai, Ele se alegra em abençoar os seus filhos. Segundo, pedi e dar-se-vos-á. Quando nós precisamos de algo, que não é algo supérfluo, que não é algo que vai nos afastar de Deus, que não é algo que vai servir de pedra de tropeço mais lá na frente para nós. Se é um sonho, se o filho chega diante do pai com um coração quebrantado, em humilhação, em espírito de humildade, sua alma é humilde, seu coração é humilde, e ele chega humildemente ao pai, e tem a ação de pedir, de orar e colocar diante de Deus o seu pedido, o seu sonho, o seu projeto, Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em abençoar. Então, segundo, se nós chegarmos diante de Deus e orar e ter a simples ação de pedir humildemente, olha bem essa questão, meus amados. Pedir humildemente, não impor. Um filho jamais vai chegar para o seu pai, que é a autoridade dentro da sua casa, e impor algo aos seus pais. Ele, como filho, no lugar de filho, com humildade, sabendo o seu lugar de filho, ele vai colocar ao pai. Ele vai comunicar ao pai, ele vai dialogar com o pai e pedir aquilo que está precisando. Tá vendo a diferença? Então aqui nos diz, pedir. Então a sua atitude, aquilo que cabe a você fazer,
você deve fazer? O quê? Chegar diante de Deus, chegar diante do teu Pai, abrir a sua boca, se expressar e pedir. E aqui daí tem uma vírgula, pedir, vírgula, e dar-se-vos-á. Quando Deus analisa o nosso pedido, o nosso sonho, o nosso projeto, a nossa necessidade, Ele analisa e Ele nos dá. Então, pedir, um ato, uma atitude da nossa parte, uma ação. Oração quer dizer orar e ter ação. Então, quando a gente pede, quando a gente se expressa, quando a gente abre a nossa boca e faz a nossa parte, a gente está fazendo o quê? Tendo uma ação. A gente está pedindo. A gente não quer simplesmente, Deus sabe o que eu preciso antes mesmo de eu abrir a minha boca, então eu não preciso nem falar. Não. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Ele gosta que nós conversemos com Ele, que nós colocamos diante dEle o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, o que nós estamos precisando, porque Ele é nosso Pai. E um pai gosta de se relacionar com seu filho. Então, primeira atitude, dialogar. Ação. Segundo, pedir, vírgula, e dar-se-vos-á. Aí o Pai vai nos ouvir, vai analisar a situação, todos os prós e contras daquilo ali que você pediu. Ele vai analisar e aí Ele vai dar. E aí aqui tem ponto e vírgula. Buscai e acharei. Viu só? Primeiro, ação de dialogar, pedir. Segundo, o Pai vai dar. Terceiro, buscar e achar. Você vai em busca daquilo que você está precisando e Deus vai providenciar para você. Deus vai criar uma situação propícia onde fará aquele algo chegar até você. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Olha só, batei e abrir-se-vos-á. Então, pedir, ação de orar, de pedir. E dar-se-vos-á, Deus analisa a situação e te abençoa. Buscai e achareis. Quando você pede, o Pai lhe dá e aí você vai correr atrás daquilo que você quer, certo? Não vai ficar sentado esperando tudo cair do céu. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Esse final de semana o Espírito Santo falava muito comigo sobre o insistir. Batei, batei, abrir-se-vos-á. Insistir na oração. Orai, orai, batei, batei, batei. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando você está precisando de uma bênção, você primeiro vai dialogar com o teu Pai e depois você vai insistir na oração. Você vai orar, você vai bater, 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 até que chegue o momento em que Deus diga: agora eu vou abrir a porta. Agora eu vou colocar diante dele uma porta por onde ele vai entrar, por onde ela vai entrar. Aleluia. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. O que Jesus está dizendo aqui? Para nós perseverar na oração. Porque de tanto nós orar, de tanto nós bater na porta, nós vamos chamar a atenção do Pai. E quando chegar o momento propício, o momento oportuno, a hora dele para as nossas vidas, ele vai colocar diante de nós uma porta aberta. E diante daquela porta, atrás daquela porta, ele vai colocar para nós a oportunidade. Amém? Você consegue entender o que o Espírito Santo está te dizendo nesta tarde? Que tem muitas pessoas que desistem daquilo que Deus
talvez até tenha prometido, porque acha que o seu tempo, né? Porque nós somos imediatistas, nós queremos para ontem. Quando Deus fala de uma promessa, quando Deus fala de algo, a gente quer para ontem, tem que acontecer para ontem, nós somos imediatistas. Mas o tempo de Deus, ele não é o nosso. E o tempo de Deus, ele é perfeito. E essa semana, esse final de semana, Deus falava comigo, até hoje de manhã mesmo. Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, elas vêm perfeitas. Mas quando nós apressamos o tempo de Deus na nossa vida, quando nós apressamos, quando nós queremos dar uma mãozinha para Deus no tempo, a presença de Deus não vem junto, porque não é tempo de Deus. Então, nunca force. Aqui não diz para você forçar a porta, não. Aqui diz para você bater e insistir. Batei, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aqui não fala arromba a porta e entra, não. Batei. O que significa isso? Bater, buscar, orar, perseverar na oração, até que a porta seja aberta. Aleluia. E aqui diz, né? Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Jamais, né? Então, quando você orar ao Pai, coloque o teu projeto, o teu sonho, a tua necessidade diante dele. E se você insistir, bater, perseverar na oração, confiar, a resposta virá. Porque ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai e Ele nos ama. Às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, é incrível imaginar que um Deus da dimensão que é o nosso Deus, olha para um ser humano como eu, como você, pecador, falho, e se importa conosco. E nos ama de uma tal forma, sabe? É inexplicável. Realmente o amor de Deus é inexplicável, porque olhando para nós, nós não somos dignos sequer do olhar de Deus para nós, quanto mais do amor dele. Então olha o que a palavra nos diz. Você entende quando aqui Jesus assemelha um pai terreno? Está falando que se o pai terreno, que ama com amor limitado o terreno, o filho lhe pedindo algo, vai lhe dar algo contrário? Não. Então ele faz uma comparação. Se um pai terreno tem a capacidade de amar o seu filho e dar ao seu filho o que ele precisa, quem dirá Deus, que é o nosso Pai? Um Deus com toda a sua glória, seu esplendor, sua majestade, sua autoridade, sua magnitude. Então nunca duvide daquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua história. Você serve um Deus vivo, verdadeiro, único, que tem todo o poder no céu e na terra. E esse Deus, Ele é teu Pai, porque Jesus Cristo conquistou esse lugar de filho para você quando deu o brado na cruz. Então, a palavra aqui ela é bem específica. Se nós orar, pedir, insistir, perseverar na oração, o Pai vai nos dar aquilo que desejamos e precisamos. Lembrando sempre que Deus jamais vai nos dar algo que nos afaste da sua presença, porque Ele não admite, Ele não aceita e Ele não quer nos perder. Então, se este algo que você está pedindo, que você deseja, vier
a ser um risco de te afastar da presença dele, pode ter certeza que ele não vai te dar. Ou talvez não na proporção que você queira, que você sonhe. Muitas vezes nossas orações não são respondidas, porque há algo ali que Deus analisa, porque Ele conhece o ontem, o hoje e conhece o futuro. Então, se há algo nas tuas orações, nos teus pedidos que possam um dia vir a te afastar da presença dEle, pode ter certeza que Ele não vai lhe dar. E quando Ele disser não, você agradeça. O sim de Deus é maravilhoso. E como você lida com o não? Você agradece? Porque o não de Deus é um presente. Quando Ele diz não, é porque esse algo que nós estávamos pedindo, com certeza nos afastaria da presença dEle ou nos causaria algum dano. Então eu quero que você saiba que você tem um Pai que te ama e que, se você ter intimidade com Ele, ter relacionamento com Ele, ter a ação de pedir, de orar, de perseverar na oração, de confiar, Ele vai te responder, porque Ele é um Pai amoroso e um Deus fiel a nós. Amém? Até o nosso próximo devocional, em nome de Jesus.